Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico, que a graça de Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Alberto Seiroc e nós vamos hoje falar sobre o tema Preciso conhecer mais a Jesus, baseado no texto de João capítulo 14, versículos de 6 a 11. É um texto bastante conhecido, pois é um encontro que Jesus tem com os seus discípulos, falando a respeito da sua unidade com o Pai e, obviamente, da sua unidade com os seus discípulos. E ele mostra uma indagação feita por Filipe, onde ele faz o seguinte questionamento: mostra-nos o Pai. Na verdade, Filipe não estava identificando os elementos que estavam presentes na pessoa de Cristo, mostrando a sua divindade. E ele então vai dizer, eu e o Pai somos um. Nesse diálogo com os seus discípulos, Jesus então traz grandes ensinamentos sobre a necessidade que nós temos de conhecê-lo melhor, de aprofundarmos o nosso conhecimento a respeito de Deus, a respeito do Cristo, daquele que foi enviado para nos salvar. Ou seja, a encarnação do Verbo, o Deus que se fez homem, o conhecimento desse Jesus é que vai fazer toda a diferença na nossa vida espiritual e na nossa comunhão com Deus. Vamos então ao texto bíblico de João capítulo 14, versículos de 6 a 11. Diz assim o texto sagrado: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Essas palavras Jesus dita aos seus discípulos fazem parte dos ensinamentos finais a respeito da sua morte, da sua ressurreição. Ou seja, Jesus estava preparando os seus discípulos, mas também não queria deixá-los tristes, não queria deixar os seus discípulos apavorados, porque eles nunca conseguiram assimilar muito bem a necessidade do Cristo padecer, morrer, principalmente da forma como ele morreu numa cruz. Embora todos esses acontecimentos já estivessem previstos no Antigo Testamento, era, na verdade, o cumprimento das profecias
veterotestamentárias, os discípulos eles não estavam compreendendo muito bem. Então Jesus procurou passar para eles uma tranquilidade, uma paz, a fim de que eles pudessem entender, né, que quanto mais eles conhecessem a respeito de Jesus, melhor eles se sentiriam, melhor eles iriam entender os planos de Deus e não pensariam nas coisas que aconteceram como uma tragédia, mas como algo que Deus havia providenciado para a humanidade. Então, por que eu preciso conhecer mais a Jesus? Por que eu preciso entender mais a respeito de Deus? Por que eu preciso avançar no meu conhecimento a respeito de Deus? Então eu vou dar a você alguns motivos para os quais você precisa conhecer mais a Jesus. Em primeiro lugar, você precisa conhecer mais a Jesus para que você tenha tranquilidade nele. Então eu preciso conhecer a tranquilidade em Jesus. Ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração. Ou seja, credes em Deus, crede também em mim. Essa fé, essa confiança em Deus é justamente para que nos momentos difíceis da nossa vida, principalmente nos momentos de separação, de dor, nos momentos da morte, nós precisamos ter uma paz, uma tranquilidade. Nós precisamos entender que esse processo ele faz parte da vida. Embora nós não aceitemos isso, né, assim, tão pacificamente, quando você compreende que a morte é apenas uma passagem para a vida eterna, você vai manter a sua paz e a sua tranquilidade. Não se turbe o vosso coração. E Jesus então disse que essa passagem dele, essa ida dele para o Pai, iria permitir que os seus discípulos pudessem fazer coisas maiores do que eles estavam fazendo naquele momento. Em João 14:12, Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ou seja, a partida de Jesus, a morte de Jesus, também seria uma oportunidade para o crescimento daquelas pessoas. Eu sei que muitas pessoas estão buscando coisas maiores na vida. Melhores salários, maiores salários, uma casa maior talvez, quem sabe até mesmo uma mansão. Todos nós buscamos coisas maiores, talvez um status maior, uma autoestima maior, uma felicidade maior, uma paz maior. Só que muitas pessoas seguem os meios errados para adquirir coisas maiores. Muitas pessoas seguem um caminho completamente nebuloso para alcançar essa grandeza. E Jesus, de forma surpreendente, ele faz essa declaração: aquele que crê em mim fará não apenas as obras que eu faço, mas as fará maiores do que estas. Então, se você deseja realizar grandes coisas na sua vida, Jesus, ele disse que você pode fazer, que você vai fazer coisas maiores, grandes obras para o reino de Deus, grandes empreendimentos na causa do Mestre. Você vai poder ajudar muito mais pessoas, você vai poder contribuir muito mais para o crescimento pessoal e também o crescimento de outras pessoas. Grandes coisas vão acontecer na sua vida porque Jesus prometeu. Você não fará apenas as obras que ele fez, mas fará maiores do que estas.
por causa da sua ida para o Pai. Se nós temos um grande Deus, nós podemos realizar também grandes obras. Por isso, nós precisamos ter tranquilidade, porque quanto mais eu conheço Jesus, mais tranquilidade eu tenho. Mais eu vou viver uma vida tranquila. Eu vivo tranquilo, eu durmo tranquilo, eu acordo tranquilo. E essa tranquilidade é através desse conhecimento que eu tenho a respeito de Jesus. Quanto mais você conhece a Jesus, mais tranquilidade você vai ter na sua vida. Em segundo lugar, eu preciso conhecer a Jesus por causa da sua tríplice exclusividade. Isso mesmo. Jesus mostrou que ele tem uma tríplice exclusividade. É claro que ele tem outras exclusividades, mas ele deixou nesse versículo 6 do capítulo 14 de João 3 coisas. Jesus disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, caminho, verdade e vida. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para Deus. Não há outro caminho. Ele é um caminho exclusivo. Não existem outros caminhos. O ditado que diz: todo caminho leva a Roma, esse ditado, ele não é verdadeiro. Jesus é o único caminho para o Pai, para Deus. Ele disse: eu sou a verdade. Ele é a personificação da verdade. Ele é a verdade como pessoa. Nele não se achou mentira, dolo, não se achou erro. Quando Jesus foi crucificado, Pilatos mesmo havia testificado: não encontrei nele motivo algum para que ele pudesse ser crucificado. E Jesus também é a vida. Ele é o centro da vida. Ele é o doador da vida. Por isso, o caminho, a verdade e a vida estão presentes em Jesus. Quando você tem Jesus em seu coração, quando você o recebe na sua vida, quando você o conhece como seu Senhor e Salvador, você encontra um caminho, você encontra a verdade e você encontra a vida. Porque esses três elementos estão presentes na pessoa de Jesus. Em terceiro lugar, eu preciso conhecer mais a Jesus, preciso saber, mais Jesus, entendendo que conhecendo a Jesus é conhecer o Pai, é conhecer a Deus. Porque ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Quando ele fala com Filipe, ele diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus, ele é o próprio Deus, o Deus que se fez homem. João, no início do seu evangelho, ele disse que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que se fez carne é o próprio Jesus, é o próprio Deus que se fez homem. Em todas as religiões você encontra o homem se tornando Deus. Então, nas mitologias, você vê o homem se transformando em Deus.
no cristianismo, Deus se torna homem. Ele vem buscar e salvar o que se havia perdido, transformando-se em um de nós. Preciso também conhecer que o poder de Deus, ele habita em mim. E quando eu conheço o poder de Deus em mim, você entende que não é por você, pela sua força, pela sua inteligência, apenas que você realiza as coisas. Há algo muito maior em nós. Jesus, lá em João 14, 23, ele disse assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quando você olha para o céu, você acha que Deus está lá em cima. Na verdade, se você quiser encontrar Deus, você deve olhar para dentro de você mesmo. Deus, ele disse, se você tiver a prática do amor, amar a Deus, guardar a sua palavra, amar o seu próximo, Deus diz, eu virei até você e habitarei na sua vida. Por isso Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu sempre digo que a fé que nós precisamos ter em Deus, conhecer esse Deus, esse poder de Deus em nós, essa fé, ela é uma fé pessoal, ela é uma fé prática e ela é uma fé poderosa. Quando eu digo que a fé é pessoal, isso significa que afeta você por dentro. Ou seja, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, as minhas emoções, as minhas atitudes. Aquilo que me afeta por dentro é o que eu chamo de fé pessoal. Mas a fé pessoal, ela não é suficiente. A fé pessoal, ela precisa ser demonstrada de uma forma prática. A fé prática significa que essa fé pessoal, ela vai me afetar externamente. Ou seja, a maneira como eu vou viver, a maneira como eu vou me relacionar no meu dia a dia, essa fé, ela vai se manifestar. As minhas atitudes serão as atitudes de uma pessoa que confia, que crê no poder de Deus que habita em nós. E essa fé, ela é poderosa. Como a fé se torna poderosa? A fé poderosa é uma fé dinâmica. Ela não é uma fé estática. Então, quando Deus habita em mim, quando eu conheço esse poder, eu sou capacitado de uma forma dinâmica, poderosa, que me move, que me impulsionando para a realização das coisas. A fonte do poder está dentro de mim, é o próprio Deus. Então a fé, ela precisa ser pessoal, precisa ser prática e precisa ser poderosa, para que ela tenha os efeitos na minha vida. Se você não entendeu ainda por que você precisa conhecer mais a Jesus, eu vou contar a você uma história. E com essa história, então, eu quero que você reflita e pense sobre a necessidade de conhecermos mais a Jesus, de termos uma experiência melhor, maior, mais intensa com Ele. Há muitos anos atrás, um homem, ele queria atravessar um rio. E esse rio estava congelado. Era inverno, o rio estava congelado. Só que para atravessar o rio, ele tinha que ir até uma ponte, e essa ponte, ela era muito distante. Então ele pensou, o rio está congelado, eu posso atravessá-lo em qualquer lugar, em qualquer ponto. Eu não tenho que
ir até a ponte para atravessar a ponte, para atravessar o rio que está congelado. Eu posso atravessar aqui mesmo. E ele então começou a sua jornada de atravessar aquele rio totalmente congelado. E à medida em que ele ia se afastando, né, da beirada daquele rio, ele olhava, né, lá para trás, via que ele estava se afastando e de repente ele teve um pensamento, né, aquele pensamento negativo que as pessoas têm num determinado momento da sua vida. Ele começa a pensar: eu estou me afastando muito da margem, eu estou chegando no meio do rio, talvez eu não devesse estar aqui, talvez esse gelo não me segure, talvez o gelo quebre. E ele começou a ter vários pensamentos negativos. E pensou: e se eu cair? As pessoas nunca saberão o que aconteceu comigo, a minha esposa não vai saber, os meus amigos não saberão, os meus filhos não saberão que eu morri congelado nesse rio. E ele pensou assim: eu sou realmente um idiota, eu deveria ter ido até a ponte e atravessado lá pela ponte. O que eu estou fazendo aqui no meio desse rio? E ele então começou a voltar. Vou voltar, não vou atravessar o rio. E quando ele começou a voltar, ele disse: será que o gelo vai me aguentar? Será que esse gelo vai suportar o meu peso? Aí ele pensou: talvez eu deva andar, né, mais devagar. E ele começou a andar mais lentamente, com medo do gelo quebrar. E ele pensou: não, eu preciso dividir o peso do meu corpo para poder voltar, senão o gelo pode quebrar. E ele começou a andar de 4 em cima daquele gelo, tentando dividir o peso do seu corpo. E ele pensou: não, talvez seja melhor eu deitar e ir me arrastando pelo gelo e voltar, porque senão o gelo pode quebrar. E ele deitou em cima do gelo, começou a se contorcer ali em cima daquele gelo, voltando para a margem. E de repente ele escutou um barulho, plá! E ele pensou: meu Deus, o gelo está se quebrando. E ele escutou outro barulho, plá! E ele ficou desesperado, o gelo está estalando. E ele disse para si mesmo: o gelo está quebrando, agora eu vou cair e vou morrer. Ele disse: eu sou um caso perdido, um perfeito idiota. E começou a chorar, esperando que o gelo quebrasse então, e ele então afundasse naquele rio. E ele disse: Senhor, me ajude, me salve, né? E o barulho ficava cada vez mais perto, plá, 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 plá. E ele orando a Deus, ouvindo aquele barulho do gelo quebrando. O barulho ficou tão intenso, tão forte, que quando ele olhou para o lado, ele viu um homem atravessando aquele rio numa carroça puxada por 2 cavalos. O barulho que ele ouviu era o barulho da carroça e dos cavalos atravessando aquele rio, aquele gelo. E na mesma hora ele se levantou, ficou tranquilo e disse: eu posso atravessar esse rio também. Essa história, né, mostra a diferença de 2 pessoas. A diferença do segundo homem, aquele da carroça, é porque ele conhecia o rio, ele conhecia aquele gelo. E o outro não. A diferença, né, da segurança que nós podemos ter na nossa vida é se nós conhecemos perfeitamente onde estamos pisando, onde estamos indo, em quem estamos confiando. Essa é a grande diferença. Se você confia em Jesus, não
porque você já tem experimentado alguma coisa, mas porque você já viu que outras pessoas já passaram. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, homens que confiaram em Deus, pessoas que até morreram confiando em Deus, mas que estão com seus nomes no livro da vida. Muitos viveram pela fé e muitos morreram pela fé. Quando você olha para tudo isso, você pode também alicerçar essa fé, essa confiança em Jesus. A diferença de quem conhece e de quem não conhece é justamente a insegurança que pode bater em determinados momentos na nossa vida. Mas se eu conheço a Deus, não importa o que aconteça, eu estou confiado nele. Eu sei que eu vou seguir o meu destino, vou seguir o meu caminho e vou ser abençoado pelo Senhor. Eu quero deixar para a nossa conclusão final um versículo, aliás, uma passagem bíblica do Salmo 9, versículos de 9 a 11. Esse Salmo número 9, ele fala, né, sobre os problemas da vida. Mas ele, nessa passagem, diz assim: o Senhor será um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Observe que ele coloca a necessidade de conhecer a Deus. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Você pode se alegrar, você pode deixar que essa alegria flua para o seu coração, através da confiança em Deus. Não importa o que você esteja passando nesse momento, confie no Senhor, porque essa confiança faz toda a diferença. E quando nós conhecemos com mais profundidade quem é Jesus, quem é Deus, aí sim nós descansamos no Senhor. Que neste momento a sua alma se regozije, que haja paz em seu coração e que você conheça mais a Jesus. Que o Senhor, neste momento, te abençoe e te guarde. Que a sua vida possa ser transformada dia após dia, através de novas experiências e novos conhecimentos que você tem com o Senhor. Fique com Deus. Ore por mim, estarei orando por você. E que essas orações possam chegar aos céus e abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.